eu sou Ivone Devitt e é com muita alegria que eu estarei aqui toda semana para trazer para você grandes entrevistas e muito conteúdo sobre turismo de Olambra e também a cultura holandesa. Motivo de muito orgulho para mim e também para os moradores da cidade. Eu trabalho com turismo há mais de 20 anos, eu tenho uma empresa chamada Portal de Olambra e se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar meu @ aqui embaixo. Esse podcast surgiu de um convite feito pelo Grupo E-Regional e eu queria te convidar a me acompanhar aqui toda sexta-feira a partir das 7 horas da noite aqui no YouTube e também na TV O Regional. E para essa primeira edição eu convidei Paulo Fernandes, que é um dos responsáveis pela organização da maior festa das flores da América Latina, né, Paulo? A Expo Flora. E já tá lá há bastante tempo, né, Paulo? Então, conta pra gente um pouquinho como é que foi o começo da sua história lá na Expo Flora, quanto tempo que você tá lá, o que que você faz lá? É uma história até interessante, né? Meu nome é Paulo Fernandes, sou empresário e comecei na Expo Flora no ano de 1989 como responsável pela área do estacionamento, né? Porque era um desafio muito grande, até uma história engraçada de contar hoje. Na época era um pouco pesada, né? Porque eu fui chamado, eu trabalhava na área de seguros e era prestador de serviço da Cooperativa Olambra, que nessa época era quem organizava a Expo Flora. Eu fui chamado pelo diretor da época, que estava à frente do projeto da Expo Flora, e falou: olha, nós estamos com um problema e nós precisamos resolver esse problema, que é o seguinte: nós temos aqui uma média de 3, 4 carros roubados a cada edição da Expo Flora e a gente quer fazer um seguro para isso. Okay. Aí eu me vi num dilema, né? Dizer, como não atender o meu maior cliente, mas ao mesmo tempo, como sabendo que ia ter 3 ou 4 sinistros, como eu ia levar esse problema para a seguradora. Já sabia que ia acontecer. Sabia que ia acontecer. Pois bem, aí resolvi pensar, então nós idealizamos um plano de fazer uma cova em volta de toda a área do estacionamento, que era bem maior do que é hoje, torres de observação, rádio comando e tal, e ainda por cima tinha que fazer o seguro, né? Aí o diretor na época olhou todas as exigências que a seguradora teria feito, que na verdade eram as minhas, porque eu estava querendo ter segurança nisso. Ele falou para mim assim: olha, muito bom isso aqui vai funcionar, então vamos fazer o seguinte, a sua contribuição para a Expo Flora é fazer isso que a seguradora está pedindo. Jogou a bomba no teu colo. E tocar o estacionamento. Aí, novamente no dilema, né? Como eu nunca tinha feito isso na minha vida, e falei, bom, mas é um desafio, eu topei fazer, e a gente, por algum tempo, vários anos, a gente fez o estacionamento. Então, a minha história na Expo Flora começa a partir de um desafio profissional, fora da área de evento, em que eu fui chamado a isso, convocado, na verdade, e acabei depois me dando bem no relacionamento com a equipe, que era uma comissão organizadora da época, que era formada por várias pessoas aqui de Olambra. E aí a gente foi, toda tarde a gente tinha uma reunião, nessa reunião a gente externava os problemas, as soluções, e eu fui me encaixando nessa equipe a partir de 89, e eu vou na Expo Flora desde o começo da Expo Flora, desde 1981. Mas participando do evento desde 1989 eu comecei. E aí hoje você já é responsável por outros setores também, né, Paulo? Na verdade a comunicação interna da Expo Flora fica a meu cargo. Eu já tive mais funções, hoje eu estou um pouco mais, por causa de atividades profissionais, estou um pouco mais afastado. Mas hoje eu sou responsável pelo passeio turístico e pela comunicação interna da Expo Flora. E segue cuidando do estacionamento também? Não mais, não? Já faz muito tempo que eu não faço mais isso. Então é só o passeio turístico mesmo, que é um desafio grande, enorme para a gente poder conduzir. Mas é que, como eu falei para você, né, a Expo Flora é um evento cheio de histórias que muito pouca gente sabe, né? E tem, assim, o começo da Expo Flora, quando eu conhecia todas as pessoas, por conta da minha atividade profissional, eu conheci as pessoas que idealizaram esse evento. Esse evento foi idealizado em 1981, para ser realizado em 1981. Pode ser que no final de 80 eles idealizaram isso. E olha, assim, percebendo como as coisas mudaram. A comissão da época resolveu fazer um evento ligado a flores para mostrar para a região de Campinas
que Olambra produzia flores. Claro, que estava bem no comecinho ainda, né? Então, você vê a proporção que isso tomou. Hoje Olambra é o maior produtor de flor do Brasil, da América Latina, talvez. Sim. E a Expoflora é um dos maiores eventos que o Brasil tem em termos de flores, então Sim. Não tenho dúvida nenhuma que é da América Latina. Mas, para você ver que quando um sonho sonhado em muita gente se transforma em realidade, aquela equipe tinha a função de fazer com que as pessoas da região de Campinas soubessem que Olambra produzia flores. E até é engraçado, porque todo mundo na época trabalhava na Expoflora. Todo mundo que trabalhava na Expoflora trabalhava na cooperativa. Né? E o primeiro ano de Expoflora, 1981, o 7 de setembro caía numa segunda-feira. Então a Expoflora foi realizada num único final de semana, no sábado, no domingo, mas na segunda-feira tinha que descansar porque o pessoal voltava a trabalhar na terça. Então foi feito só sábado e domingo, e na segunda-feira de feriado não teve Expoflora. E aí até foi motivo de... E na primeira edição da Expoflora a gente já recebeu 21 mil pessoas, então ali despertou algo, né? Então de 81, que foi o primeiro ano, até 1987... que foi o primeiro ciclo que a Expoflora passou, a gente só teve um aumento de público. Já veio aumentando o público. E 20 mil pessoas para um primeiro evento já é um número bem considerável. Era muito, né? Era muito. E outra, a exposição de flores acontecia onde é hoje o salão do clube, do restaurante Clube Olambra. Não tinha, ali era não tinha nada, não tinha ginásio de esportes, tinha o campo de futebol, tinha aquela rua em cima do campo de futebol, que as pessoas que conhecem aqui sabem onde é. Tinha algumas coisas de artesanato, o pessoal da escola, do escoteiro, que eram voluntários que participavam no atendimento ao cliente. Né? Isso eu lembro bem ainda, porque a minha mãe, por exemplo, foi voluntária da escola e ajudava nas barraquinhas de alimentação e tudo mais. Quando eu era pequenininha, eu lembro ainda de alguns episódios. Aí, esse ciclo, mas em 87, se não me engano, foi entregue o ginásio de esporte para o clube e foi feita uma grande exposição dentro do ginásio de esporte, foi lindíssima. Saiu do clube do salão social e foi para o ginásio de esporte. Sim. E aí já se fez uma estufa ao lado para venda de flores e plantas, já foi evoluindo isso aí. Em 88 nós não tivemos a Expoflora. Foi a primeira vez que não teve, né? Porque a gente está comemorando 40 anos esse ano, né? Mas se você fizer as contas de 81 para 2023, não são 40, né? Na verdade eram 40 anos de imigração em 1988. E aí a comissão que cuidava de um era o mesmo que cuidava de outro. Resolveu não ter a Expoflora no ano de 88 para poder cuidar dos festejos da imigração. E aí é que caiu a ficha. Certo. Porque nós tivemos que comunicar à imprensa que não ia ter Expoflora, que não ia ter nada, e a gente viu a repercussão que isso teve. As agências de viagens do Rio de Janeiro ligavam furiosas, achando ficaram doidas. Não, ficaram doidas. As empresas de transporte, os restaurantes. Então a gente começou a perceber a importância econômica do evento. E aí mudou-se um pouco a configuração de 88 para frente, que eu entrei em 89, mudou, porque antes a questão do patrocínio da festa era uma questão não muito relevante, né? Mas face às necessidades de novas edificações, construções e ampliações que precisavam ser feitas para atender o público. Cuidar da infraestrutura, né? Cuidar da infraestrutura, era necessário recursos. E na época não existia uma conta separada para financiar a Expoflora. A Expoflora tinha que ser, era uma unidade de negócio dentro da cooperativa que tinha como objetivo ser autossuficiente. E nem sempre as instalações existentes. Exatamente, utilizava as instalações ali e foi ampliando. Então a gente percebeu a importância econômica. Em 89 teve uma outra forma de ver isso. Então a gente começou a trabalhar o evento muito antes, a gente começou a ter a questão de busca de patrocínios para poder financiar as construções que eram necessárias. E foi um trabalho bem árduo, bem
bem difícil, porque era tudo novo para a gente, né? E aí eu já fazia parte, comecei a ficar mais próximo dessa comissão, a gente foi criando esse vínculo, e as decisões eram colegiadas e a gente foi tendo sucesso. A cada ano que a gente foi passando, a gente foi angariando sucessos e histórias. E eu imagino que aí nesses 40 anos de festa tenha muita história para contar, né, Paulo? Porque a festa cresceu muito. Hoje já, para esse ano, a expectativa é receber mais de 400 mil visitantes, né? E aí conta um pouquinho dessa evolução ao longo do ano. Teve alguns marcos simbólicos aí no meio? Alguma curiosidade, alguma história engraçada? Nem tudo, como digo, né? Nem tudo são flores, né? Claro. Eu me lembro do ano de 1993, nós tínhamos a metade da área que nós temos hoje. Para você ter ideia, a bilheteria é metade, bem, não tinha nada, não tinha Shopping das Flores, não tinha o Garden, não tinha nenhum setor lá de baixo existia. Em 1993, nós tivemos um domingo que nós recebemos 43 mil pessoas. Num único dia. Num único dia. Que é insano até para os dias de hoje, né? Com a estrutura que existe. É insano até, foi bem colocado, é insano até para os dias de hoje. É impossível. Nós recebemos 43 mil. E esse marco, são coisas que marcaram a história, porque as pessoas sofreram muito, né? Claro. Porque nós não tínhamos estrutura para suportar um público desse tamanho. Eu me lembro que eu era na área do estacionamento, o estacionamento lotou, nós tínhamos uma área de trigo, onde é o moinho hoje, tinha um trigo, né, trigo plantado, e não tinha onde pôr mais carro, então entrou uma máquina cortando o trigo e os carros estacionando atrás, até o trigo cair em cima dos carros que estavam estacionando. Foi uma coisa insana mesmo. E isso causou um certo trauma, né? A gente teve muito problema com isso, e depois, para recuperar, a gente foi dividindo a Expoflora em mais tempo, aumentou o número de dias, número de semanas, dividiu o público. Antes funcionava de quarta a domingo, então quarta, quinta e sexta era destinado às escolas e às pessoas de melhor idade, clube da melhor idade. Sábado e domingo era para as pessoas que vinham mais de carro. Aí as excursões descobriram que a gente começou a fazer a venda antecipada. Hoje, venda antecipada de ingresso é uma coisa comum. Sim. Né? Hoje você compra ingresso para um show que vai acontecer daqui a um ano, mas naquela época isso não existia. Nós fomos para o primeiro evento. Compravam na hora. O primeiro evento, eu observando o movimento na bilheteria, via que os ônibus chegavam, ficava aquela fila imensa para 40 pessoas comprar o ingresso. Falei, gente, isso não funciona. Eu propus para a diretoria, né, vamos fazer a venda antecipada de ingresso. Falei, mas como é que é isso? Não, a gente vende no telefone, fala para as pessoas, a gente manda, entrega, e nós vendíamos e mandávamos o ingresso para as pessoas. Isso foi uma evolução, porque os ônibus chegavam, todo mundo com o ingresso na mão, mas isso hoje é comum. Mas na época não existia. Super inovador. Era uma inovador. Nós saímos de 1.000 ingressos no primeiro ano para hoje nós estamos vendendo mais de 100 mil ingressos antecipados. Boa parte dos ingressos já são vendidos antecipadamente. A Expoflora sai hoje com mais de 100 mil ingressos vendidos antecipadamente. Não é só ingresso, refeição, passeio turístico. As pessoas compram o pacote, o hotel que ela vai ficar, elas compram todo o pacote. E hoje, mas quando a gente começou isso, o pessoal falou, mas como é que você vai entregar? Não, vou entregar via Sedex. Mas quem é que vai pagar o Sedex? Quem vai pagar o Sedex é a pessoa que está comprando, tem a taxa. Então, enfim, isso foi... A gente criou uma central de reservas, que existe até hoje também para esclarecimentos. E isso é um fato também interessante, que a Expoflora não existia na época essa questão da venda de ingressos antecipados. Hoje é comum, mas na época não existia. E hoje isso seria até inconcebível nos dias de hoje, né? Até mesmo porque a Expoflora movimenta não só a cidade de Olambra, mas toda a região, né? Como é que é isso? Essa questão da economia, a questão da geração dos empregos? Olha, eu me lembro que nessa época em que eu comecei a fazer o trabalho na Central de Reservas de Venda Antecipada, eu comecei a visitar a região do Circuito das Águas, e comecei a visitar as capitais de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, mesmo São Paulo, os clubes de terceira idade de São Paulo, a gente ia começar a fomentar esse trabalho de se preparar para a Expoflora. Então a gente fez fan tour com várias empresas de fora para poder
mostrar quais eram as estruturas que nós tínhamos. E aí a gente começou a agregar o interesse de quem queria vir, com o interesse de quem queria receber. Na época, lembra, não tinha nenhum hotel, tinha um hotel só e olha lá. Sim. Então não adiantava a gente resolver esse problema, eu tinha que ter parcerias. Essas Sim. parcerias foram estabelecidas com os hotéis da região do Circuito das Águas, Mojimirim, Mogi Guaçu, Limeira, Campinas, esse pessoal que fica num entorno de 80 quilômetros de Olambra. Essas parcerias foram estabelecidas. Então nós, na central de reserva, nós fazíamos o link. A pessoa queria o hotel, a gente não fazia reserva do hotel, mas a gente passava a lista de pessoas para eles poder ligar e fazer a reserva. Então isso a gente criou um elo muito forte com esses hotéis. E hoje, num raio de 80 quilômetros de Olambra, a economia é totalmente movimentada, não só para a questão dos hotéis, mas hotéis, restaurantes, empresas de transporte, transporte alternativo, postos de gasolina, e todo mundo fica esperando. A Expoflora virou setembro era um negócio, uma época que não tinha, agosto e setembro era uma coisa que não tinha. Mais parados, né? Mais calmos. Acabava julho, que era a alta temporada, e aí, Dia dos Pais, alguma coisinha, depois era aquele marasmo até chegar ao final do ano de novo. E a Expoflora transformou esse cenário hoje, trazendo milhares de pessoas para ocupar e tornando viável alguns investimentos que foram feitos, não só na região, como também em Olambra, com a criação de novos hotéis, novas pousadas, enfim, isso é o papel econômico que a gente percebeu lá em 1988, mas a gente foi multiplicando com os investimentos que foram feitos. E a Expoflora tem uma característica diferente de outros eventos sazonais, porque desde o começo a filosofia imposta pela comissão na época era assim: nós não vamos gastar dinheiro alugando barraca. Nós vamos construir edificações permanentes, porque isso tem um custo inicial alto, mas depois ele se dilui ao longo do tempo, e isso se transforma numa fonte de recursos para você não ter que alugar e fazer coisas improvisadas. Certo. Então, o esmero era tanto que até o gás que era servido, que é utilizado na Expoflora, é encanado. Tá. Não pode utilizar botijão de gás porque tem risco. Certo. Então, tudo é o sistema de gás, em todas as lanchonetes, todos os restaurantes, é tudo gás encanado. Entendi. Então, tem a certificação do fabricante, enfim, é uma preocupação, mas foi no passado uma preocupação. Já começou desde lá de fazer trás. investimentos que fossem perenes, né? E não só vamos alugar uma barraca, tal. Onde não tem jeito de fazer isso, continua sendo feito assim, mas aonde podia construir coisas de alvenaria, coisas que pudessem receber um público de grande porte, foi feito. Então hoje, dos parques de eventos sazonais que tem no Brasil, a Expoflora é um dos melhores parques que existem no Brasil. Já tem toda uma estrutura pronta, né? Inclusive a Expoflora, ela tem uma boa parte do recinto, né, do parque é próprio, né? Inclusive, para você que visita a gente aqui em Olambra, tem a oportunidade de conhecer um pedacinho, né, que é ali a Rua dos Guarda-Chuvas. A Guarda-Chuva, inclusive, é uma das atrações da Expoflora, que surgiu alguns anos atrás e ficou, né, e não tem mais como ir embora, né, Paulo, porque o pessoal ama esses guarda-chuvas. E essa estrutura, inclusive, é utilizada para outros eventos, inclusive. Com certeza. A gente tem o Inflor, o Garden Fair, que são eventos também de flores e plantas, mas também agora no final do ano o evento de Natal, que também é organizado pela Expoflora. E aí eu queria te perguntar um pouquinho, Paulo, sobre essa questão logística, né? Porque são vários eventos de grande porte que estão acontecendo aí um na sequência do outro, e como é que fica para organizar tudo isso, né? Porque tem que montar um monte de coisa, tem que desmontar, e como é que é tudo isso? É uma loucura, mas é uma loucura saudável. Na verdade, os eventos que acontecem antes da Expoflora são organizados por outra empresa. E a Expoflora se organiza a Expoflora, o Natal, a responsabilidade da equipe da Expoflora. E dentro desses dois eventos que são organizados pela Expoflora, existe sim coisas que são aproveitadas, que não são nessas que ficam lá de setembro até novembro. E tem coisas que têm um formato, porque é uma proposta diferente, é uma
É um evento que eles acontecem no mesmo local, mas ele não se relaciona, porque um é focado em flores para o consumidor e outro é focado num evento de Natal, temáticas bem diferentes. Agora, o local onde acontece favorece tanto para um quanto para o outro. Então, existem coisas que são desmontadas e tem coisas que não são desmontadas. Mas eu posso dizer para você o seguinte, muito mais coisas são desmontadas do que as que permanecem. Okay. Então, e isso também se relaciona um pouco com essa questão do construções de alvenaria. Sim, então, que ficam lá já, ele está lá, então a gente se adapta ao evento a essas que já existem, porque não dá para ir quebrando, então é natural que isso seja aproveitado dessa maneira. Mas a organização da Expoflora, ela assim, hoje, a gente pode dizer que alguém pode me perguntar, talvez até você tenha essa curiosidade, quando é que vocês começam a organizar a Expoflora? Exato. Que data? Então eu digo para você, no dia que a gente corta a fita da inauguração da Expoflora, a gente já está organizando a próxima, porque o pessoal que organiza a Expoflora mais de perto hoje, eu já não estou tão perto dessa organização, mas estou presente, tem uma preocupação muito grande de ver a reação do público. Né? O que o público está aprovando, o que o público está recusando. Então já vai observando, já vai fazendo as anotações. Recebendo todo esse feedback. Isso é assim, isso é assado e tal. E esse retorno, porque eu sempre brinco com isso, a Expoflora não tem visitante, a Expoflora tem clientes. São pessoas que vêm todos os anos. Todo ano, as pessoas vêm desde muitos anos, nós estamos na 40ª edição, então hoje as pessoas que têm 60, 65 anos, 70 anos, já vieram na Expoflora em algum momento, eles percebem a evolução da Expoflora, eles entram em contato com a gente posteriormente, para dizer, olha, isso foi muito bom, olha, isso não foi tão bom. Então, essa reação do público às coisas que ele observa e que ele traz esse feedback para a gente, é o que faz a Expoflora dar certo, porque a gente procura atender tudo aquilo que a gente acha que tem. Não, isso realmente tem razão, vamos fazer então. Então, não existe uma coisa, o que nós vamos fazer ano que vem pré-determinada. Isso vai fluindo na medida em que o evento vai se desenrolando e ele vai fluindo dessa maneira. Eu imagino que uma das alterações que aconteceu esse ano, inclusive, que foi a separação da mostra de paisagismo com a exposição de arranjos florais, possa ter sido desses feedbacks recebidos pelo público, ou não? Sim, mas a gente observou também o seguinte, quando você tenta controlar uma massa, você se perde. Então, qual era a dinâmica antes? A dinâmica era a entrada pela mostra, passava todo mundo pela mostra, depois ficava... Então, e automaticamente já entrava na exposição. Então, o diretor da Expoflora achou por bem deixar as pessoas livres. Isso está dando certo, né? Porque está dando mais tranquilidade, as pessoas conseguem observar tanto a mostra quanto a exposição de flores numa situação mais tranquila. Acho que o fluxo, a logística melhorou também. A logística melhorou, o espaço foram ampliados, então a gente diminuiu uma pressão muito grande de todo mundo passando num determinado corredor e dividiu ele em 3 corredores. Certo. Então é a mesma quantidade de pessoas, melhor, é o mesmo espaço com uma quantidade de pessoas cada vez maior, mas agora a gente está proporcionando vias alternativas. Um fluxo mais dinâmico, mais dinâmico para isso aí, mais funcional. Paulo, em 2020 nós tivemos a perda, né, do nosso querido Pete Schumacher, que foi durante muitos anos o garoto propaganda da Expoflora. Ele ainda é muito querido pelas pessoas, especialmente essas que já visitam o evento já há tanto tempo. Como é que foi para vocês isso, né? A gente vê que a Expoflora também introduziu o tulipo, né? E durante muito tempo eles ficaram juntos ali, né? A gente via na Parada das Flores, por exemplo, que eles estavam juntos no desfile, e quando a gente soube da doença do Pete, e que ele também já estava ficando mais idoso, né,
Como é que a Expoflora se preparou para isso, né? Teve um preparativo ou não teve? E como é que impactou a perda do PIT? Não, a perda do PIT é algo irreparável, né? A gente sabe, sente isso, mas a gente também sente a presença dele, né? Porque as coisas acontecem, tem algumas coisas que acabam acontecendo, você fala, isso aqui não é possível ter acontecido, tem a mão de alguém aqui. Então a gente sabe que, pelo amor que ele tinha pela Expoflora, eu tenho certeza que ele está olhando lá de cima e sempre ajudando quando pode, mandando um ventinho certo na hora da chuva de pétalas e tudo mais. Agora, essa questão do tulipo já é uma coisa assim, pensada há muitos anos, né? Porque o tulipo já existe, ele não tinha tanto destaque, porque o destaque era o PIT, né? O PIT era e é o destaque da Expoflora, sempre foi e sempre vai ser. Mas, independente da doença ou independente de quando isso pudesse acontecer, ter um personagem que é anônimo, mas presente, que é o caso do tulipo, ele pode ser representado por qualquer pessoa, foi introduzido com esse objetivo de, no futuro, o tulipo já tem... De virar um dos símbolos também exatamente, da festa, o tulipo né? já tem... Um personagem. Deve ter uns 15 anos já que ele está aí atuando por baixo. Mas nunca foi nossa intenção pensar nisso, mas a ideia é que o tulipo representasse. E a perda do PIT é irreparável, como eu te falei, mas a gente sente a presença dele, sem dúvida nenhuma, e o legado que ele deixou, né? Porque, na verdade, assim, quando as pessoas passam e deixam um legado, esse legado representa essa pessoa. Você vê o trabalho do PIT, da equipe dele, da esposa, na condução do grupo de dança, é um legado que vai permanecer. Eu sempre brinco, as pessoas falam, mas como é que essas crianças têm interesse em dançar? Isso é uma coisa muito estranha, né? Especialmente os meninos, né? Que muitas vezes têm mais muito estranho. Como é que é isso? Daí eu falei, olha, cara, a gente no Brasil, a gente tem, assim, se você não tiver uma bola, uma bicicleta, uma boneca, você não teve infância. Aqui em Olambra, diferente de outras coisas, se você não participar do grupo de dança, você não vai ter infância, é uma coisa cultural. Eu sou testemunha disso, né? Porque eu dancei 12 anos seguidos na Expoflora, comecei aos 10 anos, fui até os 22, aí por conta de questões profissionais eu tive que me despedir da dança folclórica, voltei o ano passado só para matar a saudade. Então, é uma coisa mas que é realmente isso. Então, esse legado é um legado do casal e da equipe que hoje ainda continua à frente desse. E eu costumava dizer, nas análises que a gente faz, na observação que a gente faz, é que a dança folclórica holandesa ela tem uma característica de você não ter um par fixo, a maioria das danças. Você vai trocando de par, né? Então, eu acho que isso também acaba levando para as crianças alguma coisa em termos de noções de cidadania, noções de respeito ao próximo, de interagir no grupo, de ser uma pessoa que colabora com o grupo. Isso é muito de Olambra, isso é muito a cara de Olambra. E eu acho que esse legado ninguém vai tirar. Então o PIT continua presente dentro da Expoflora com o legado que ele deixou e continua perpetuando por muito tempo. Inclusive foi homenageado com uma estátua na frente do portal do Moinho, ali bem pertinho do Moinho Povos Unidos. Com certeza, merecida homenagem. Também acho. Paulo, a gente vai terminando por aqui. Gostaria de lembrar para que quem ainda quer visitar a Expoflora, ela vai até o dia 24 de setembro, sempre da sexta-feira ao domingo, né, das 9 da manhã até as 7 horas da noite, né? Gostaria que você fizesse um convite para o pessoal que queira conhecer um pouquinho mais da Expoflora. Vamos lá. E nós estamos esperando as várias atrações que a Expoflora oferece, não só a exposição de flores, a mostra de paisagem, mas a parte cultural, a parte gastronômica, o passeio turístico que vai levar você ao Magic Garden Olambra, que é aberto exclusivamente aos visitantes da Expoflora. Enfim, uma gama de atrações para todas as idades, para todos os gostos. E é um dia diferente com a família. Venha passear com a família, porque a Expoflora é uma festa de e para a família. É isso aí.
Paulo, muito obrigada por aceitar esse convite, fazer parte aí do primeiro episódio do nosso podcast, né? Lembrando a você também que a gente vai receber outras pessoas também para essa conversa, esse bate-papo gostoso, toda sexta-feira, às 7 horas da noite, né? Então, Paulo, muito obrigada. Eu que agradeço. Aguardo você aí na semana que vem. Um grande beijo. Você sabe qual a melhor plataforma da região, de fácil acesso, disponível 24 horas para consultas e compras? Conheça o Regional On. Nele você encontra guias, jornais com reportagens diárias, turismo, shows e eventos. Além de tudo, aqui você encontra hotéis, pousadas, o melhor da gastronomia regional, nacional e internacional. Tudo sobre a região metropolitana de Campinas, Circuito das Águas Paulista, Baixa Mogiana e Sul de Minas. O Regional On agora na sua mão. Acesse! Descubra uma experiência gastronômica única em Olambra. Bem-vindo, Restaurante Trattoria Holandesa. Sob a maestria do renomado chefe Marcel e da talentosa chefe Penha. Delicie-se com uma fusão de sabores da cozinha nacional e internacional, preparados com amor e dedicação. Localizado na charmosa Rua das Camélias, no coração de Olambra. Estamos abertos todos os dias, de segunda a domingo para o almoço. Venha viver momentos inesquecíveis com os sabores únicos do Restaurante Trattoria Holandesa. Sabor é a nossa tradição. Uma cidade que te conecta com os ares e encantos da Europa, que te reconecta com as belezas naturais do Brasil e o clima inconfundível do interior de São Paulo, que te diverte, enche os olhos, molha a boca e faz pulsar o coração. Olambra te conquista no olhar, no sabor, na diversidade das flores e no amor. A 1h30 de São Paulo, bem pertinho de Campinas e acessível por algumas das principais rodovias do país, é destino obrigatório para quem quer viver novas e surpreendentes experiências. Redescobrir a força do sorriso que só um passeio inesquecível é capaz de revelar. Aqui, cada esquina encontra uma nova paisagem, desperta um sentido, faz valer a pena aquela viagem que há tempos você tanto planeja e que tanto está querendo fazer. Olha essa rua aqui, toda aquela gente ali, uma delícia de lugar para estar, curtir, registrar e, claro, eternizar. A capital nacional das flores está entre os destinos mais concorridos do país. É um lugar especial para quem gosta de arquitetura com contornos típicos e diferentes, para quem se interessa por tradição, origem, história, para os amantes de belas paisagens de água e de campo, de vida cultivada em parques e praças, por todo lugar. Aqui, cada receita é única, cada passo desvenda um novo cenário imperdível. E durante todo o ano, festas e eventos culturais, gastronômicos e esportivos mostram que é possível se apaixonar diversas vezes por um só lugar. Em Olambra tem joelho, tem chopp, tem moinho, tem doce, tem sombrinha na rua e debaixo da árvore, tem lojinha para quem curte umas compras, tem flores aos montes, de tudo que é jeito, para quem não vive sem cores. Tem muito da Holanda, mas também um pouquinho de cada lugar. E tem, acima de tudo,
a magia que só uma estância turística completa é capaz de proporcionar.